Olá, camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Economia. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre a Escola Fisiocrata. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas, está na descrição, junto com a bibliografia, sugestões e citações utilizadas nessa aula. Então, vamos ao quadro. Apesar das contribuições dos mercantilistas para o pensamento econômico, eles não conseguiram sistematizar um modelo coerente de análise econômica. Os primeiros a fazerem isso foram os franceses, mais especificamente a Escola Fisiocrata, que foi a primeira a apresentar o mecanismo de uma economia em seu sistema de classes sociais. A França, no século XVIII, tinha a estrutura de uma economia feudal. A renda da terra, que era o preço pago ao dono da terra pelo produtor que a utilizava, que na verdade era uma parcela do trabalho do produtor, junto com os impostos recolhidos dos agricultores, mantinham a nobreza, o exército e todas as artes da civilização. A renda era tomada dos camponeses como uma parcela da colheita. O que sobrava, os camponeses tinham que manter sua subsistência, as sementes necessárias para o próximo plantio e os demais meios de produção. Os fisiocratas baseavam sua doutrina no chamado quadro econômico. Para eles, somente a agricultura gerava renda. É a única fonte do produto líquido, porque, segundo os fisiocratas, a agricultura era a única que o seu produto final superava o custo necessário para sua produção. Os fisiocratas acreditavam que só a terra era capaz de gerar valor, e que esse valor se distribuía entre as classes sociais, circulando assim como um sistema sanguíneo. Tanto o quadro econômico dos fisiocratas quanto o conceito de produto líquido foram desenvolvidos por François Quesnay, que era médico da corte do rei da França, o Luís XIV. É considerado por muitos como o primeiro economista moderno, por ter sistematizado a sua análise do sistema econômico em um sistema abstrato, que representa os fluxos de bens no processo de produção e consumo. O quadro econômico feito por Quesnay se baseou na circulação sanguínea. No quadro econômico, Quesnay classifica 3 classes sociais: os proprietários de terras, os camponeses e os artesãos. Aqui vamos fazer uma simplificação para facilitar o entendimento do quadro econômico. Quando formos estudar economia clássica, que já estou preparando uma série aqui para o canal, vamos nos aprofundar melhor no quadro econômico e no pensamento de Quesnay. Ao início de cada ano, os camponeses possuem um estoque, que é a sobra da colheita do ano anterior, que será utilizada como alimento e insumos de sementes por um ano. No exemplo utilizado por Quesnay, eles cultivam a terra e conseguem uma colheita que é o dobro do estoque inicial. Com isso, eles repõem o estoque consumido no processo de produção, as sementes como insumos e a subsistência. O excedente, ou produto líquido, paga os proprietários de terras. Esses proprietários de terras consomem parte do que recebem em sua alimentação, e o restante usam para comprar produtos dos artesãos, o tecelão e o ferreiro. Os pagamentos que os artesãos recebem por suas manufaturas são a sua renda bruta, que é usada para repor as matérias-primas utilizadas, os desgastes nos equipamentos e a sua alimentação. Por isso, para os fisiocratas, eles recebem apenas pelo valor do seu produto, ou seja, não gera excedente. Como eu já disse, para os fisiocratas, o excedente econômico vem unicamente da terra. As ideias dos fisiocratas foram bastante influentes em certos preceitos progressistas para a política econômica. Primeiro, era errado tributar os camponeses, porque geraria uma diminuição no estoque necessário para o consumo durante a reprodução do excedente. Segundo, era necessário melhorar os métodos de cultivo para elevar a relação estoque-excedente e aumentar o produto líquido, que resultaria em uma maior procura do produto dos artesãos e o desenvolvimento econômico da nação como um todo. Porém, por trás de tudo isso, havia um aspecto metafísico no raciocínio. Como identificavam o excedente
como sendo a renda dos proprietários de terras, acabavam criando uma justificativa para o sistema social vigente. Criavam uma ideia de que, como somente a terra produz excedente, somente o dono dela teria o direito de usufruí-lo. Isso é uma das coisas fundamentais para o estudo da economia, saber analisar um argumento metafísico. O sentido de metafísico utilizado pela autora aqui é o de que nada seria diferente se não fosse verdadeiro. A afirmação dos fisiocratas de que uma família camponesa paga a renda a partir do excedente sobre o seu consumo das safras produzidas em seus lotes de terra é verdadeira. Porém, a afirmação de que a renda, a riqueza, o valor se devem à produtividade da terra é um argumento metafísico. Não tem função alguma além de advogar a favor dos proprietários de terras. Ou seja, é uma maneira de justificar o sistema social e o domínio dos proprietários rurais. Perceba que, utilizando os mesmos parâmetros, poderíamos advogar a favor dos camponeses. Poderíamos argumentar, por exemplo, que não haveria produção sem o trabalho dos camponeses. Ou seja, o trabalho, e não a terra, é o responsável pelo excedente. E os proprietários de terras consomem sem trabalhar apenas por possuir terras e por ter o poder do Estado que os permitem extrair essa renda. Os fisiocratas, assim como todas as demais escolas, carregavam uma moral por trás de suas propostas de reforma, uma moral de aceitação do sistema social em que viviam. Essa análise econômica dos fisiocratas, por mais simplista que seja atualmente, na época era de grande influência. Mas logo essa moral foi ultrapassada. Os países estavam saindo do feudalismo e lutando por uma modernização. O excedente agrícola é o requisito básico para a indústria que estava em desenvolvimento. Não será mais desejável permitir que os proprietários rurais consumissem esse excedente. Nesse contexto de crescente industrialização, surge a economia política clássica, que advogava a favor dos industriais e contra a renda da terra, que constituía um entrave para o aumento da produção industrial. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Com isso, encerramos por aqui a nossa segunda aula. Peço que curta o vídeo, se inscreva no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.